Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Paulo Miki e seus 25 companheiros mortos no Japão no final do século XVI. O Japão foi evangelizado pelo próprio São Francisco Xavier e, com o início da evangelização feita pelos jesuítas, logo depois pelos franciscanos, no século XVI já havia 500 mil de católicos no Japão. No entanto, uma série de intrigas fez com que o imperador e os senhores feudais do Japão achassem que a evangelização era parte de um plano de invasão dos espanhóis. Ou seja, primeiro os espanhóis mandavam os evangelizadores, quando todo mundo ficava católico, eles iam lá e invadiam o país para tomar conta do país politicamente. Então, por isso, o catolicismo, o cristianismo foi proibido no Japão e começou a perseguição. Os primeiros mártires foram estes gloriosos mártires de Nagasaki. Como é que aconteceu? Eram vários padres, uns jesuítas, outros franciscanos e vários leigos japoneses mesmo, lá da origem japonesa, que foram aprisionados. E então pensaram os perseguidores: se nós fizermos bastante crueldade com eles e levarmos uma longa viagem de infâmia e de vergonha para depois matá-los, isso daí vai fazer com que as pessoas fiquem com medo e não queiram mais ser cristãos. Então, eles aprisionaram esses católicos em Kyoto, que na época era a capital, e levaram por 800 quilômetros em carroças, num cortejo macabro, onde todos eles tinham sido cortados a orelha esquerda, com maus tratos, xingamentos, etc., achando que aquilo iria fazer com que os japoneses desistissem de ser católicos. O que acontece, no entanto, é que aquilo foi um cortejo triunfante. Nas várias vilas e lugares onde passavam aqueles confessores da fé, as vilas que tinham populações católicas acolhiam em triunfo e os animavam e diziam: perseverem na fé, vocês irão morrer por Cristo. Que alegria! E eles mesmos, muito alegres de dar a vida por Jesus e de sofrer tudo aquilo por Jesus. Quando chegaram finalmente a Nagasaki, mandaram construir as cruzes onde eles seriam crucificados, e se juntaram os fiéis católicos, uma multidão de 4.000 pessoas para assistir o martírio daqueles santos. E aquilo foi um problema de segurança, porque daqueles 4.000 católicos que estavam lá para assistir o martírio, vários alegremente se ofereciam para ser martirizados juntos com eles. Então os guardas tinham uma dificuldade de executar os prisioneiros, matá-los, mas impedir que uma multidão quisesse morrer junto, porque eles queriam morrer com Cristo, morrer por Cristo. E pode tudo isso parecer loucura, mas na verdade não é, porque o que é loucura mesmo é nós não querermos a mesma coisa. Nós é que somos loucos. De não querer morrer por Jesus.
Nós é que somos loucos de querer preservar a nossa vida, isso é bobagem. Ele morreu por nós, e quem verdadeiramente crendo que Ele morreu por nós, não vai querer também morrer por Ele? E se nós não queremos morrer por Ele, é porque ainda não enxergamos verdadeiramente, não enxergamos profundamente que Ele morreu por nós. E nós não enxergamos o profundo amor do qual nós fomos objeto, a eleição, a graça. Entre estes mártires japoneses havia 3 acólitos. Por coincidência, hoje na missa eu tenho 3 acólitos. Um de 12, outro de 14 e outro de 15 anos. E eles alegremente se ofereceram a Deus. Um deles, Antônio, o algoz, o carrasco que iria matá-los, vendo um menino em tão tenra idade, tão pequenino, se sentiu comovido com a crueldade de matar um menino tão pequeno e ofereceu, dizendo: olha, se você ficar como meu escravo, eu compro você, você fica como meu escravo e aí você não vai ser morto. O coroinha foi lá para o padre e perguntou: Frei Pedro, ele está me propondo a liberdade, eu posso aceitar? O Frei Pedro disse: sim, se com a condição de que ele deixe você viver como cristão. Então, o menino foi lá, o pequeno Antônio foi lá e disse para o carrasco: mas eu tenho que continuar vivendo como cristão. O carrasco disse: não, de jeito nenhum, você tem que negar a Cristo e aí você vive. E o menino automaticamente respondeu para o seu carrasco: se é assim, não vale a pena continuar vivendo. Não vale a pena continuar vivendo sem Jesus. Meus queridos, nós olhamos isso e dizemos: nossa, que herói. E de fato, é heróico. Mas se nós não enxergamos que não vale a pena viver sem Jesus, nós somos uns tolos. Sem Jesus, a vida não tem sentido. Esta vida sem Jesus não tem sentido nenhum, zero. Porque falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo. E se falta Jesus, também sobra tudo. Tudo sobra, porque nada faz sentido. Aquilo que você tem está sobrando. O que você vai fazer com aquilo sem Jesus? Aquilo que você não tem também não faz sentido sem Jesus. A vida inteira fica vazia e a vida inteira fica sobrando. Tudo falta sem Jesus e tudo sobra sem Jesus, porque Jesus é a razão de tudo. Aqueles santos mártires erguidos na cruz, na colina dos mártires em Nagasaki, começaram então, crucificados, a cantar. Uns cantavam o Te Deum, outros cantavam o Glória, outros faziam orações, transpassados de alegria, porque iriam ver Jesus. E todos de repente começaram
a dizer os nomes de Jesus e Maria, porque eles iriam ver Jesus e Maria, o céu, a alegria de ir para o céu, de ver Jesus, de ver Maria. E então, vendo aquele espetáculo, os carrascos começaram a passar de cruz em cruz, torturando-os com lanças e transpassando, até que finalmente todos morreram. Os corpos ficaram ali expostos durante dias, e todos incorruptos. Passaram-se meses e os cadáveres não se corrompiam. Naquela colina, logo os cristãos começaram a fazer peregrinação. E o pequeno Antônio Coroinha, com o seu pai espiritual, o Frei Pedro, foram vistos em uma igreja celebrando missa. Depois de mortos, houve uma aparição deles. Frei Pedro celebrando missa com o seu coroinha, mostrando que lá no céu eles estavam celebrando o santo sacrifício do oferecimento de suas vidas, junto com o sacrifício de Cristo. É isso que nós celebramos na Santa Missa. Nós estamos aqui, meus queridos, para oferecer o sacrifício de Cristo e com ele oferecer o nosso sacrifício e dizer que a nossa vida não tem sentido. Nossa vida é totalmente absurda sem Jesus. E dizer junto com o pequeno Antônio, se é para viver sem Jesus, não vale a pena viver, porque sem Jesus falta tudo e ao mesmo tempo sobra tudo. Nada tem sentido. Vamos então, pela intercessão desses mártires, pedir a nosso Senhor que tenha compaixão de nós e nos dê a caridade fervente, ardorosa desses santos mártires. A morte desses gloriosos mártires de Nagasaki essas mortes não ficaram sem fruto. Anos depois, recrudesceu a perseguição contra os cristãos, e a Igreja do Japão pôde oferecer a Deus a glória de mais de 37 mil cristãos mortos, martirizados por amor a Jesus. Os mártires de hoje foram as primícias de 37 mil gloriosos mártires que hoje no céu intercedem por nós, para que nós também tenhamos a alegria de dar nossas vidas por Cristo. Peçamos a Deus essa caridade, esse amor que vem do alto, que vem do céu, que não seja em vão. E rezemos hoje pela igreja tão necessitada do Japão e de toda a Ásia, porque essa igreja fervorosa de 5 séculos atrás, hoje vai combalida, difícil. No Japão há poucas conversões, os católicos vão envelhecendo e infelizmente a ideologia do indiferentismo religioso tomou conta dentro da própria igreja, ou seja, todas as religiões são boas, o importante é crer em alguma coisa, então já não lutam mais pela conversão dos outros japoneses. Essa miséria, essa doença se espalhou pelo mundo inteiro. Rezemos pela Igreja do Japão, para que Deus faça reaparecerem as conversões numerosas, e então essa gloriosa igreja possa oferecer novamente a Deus o amor e a caridade que Deus infunde no coração
dos seus fiéis.